Salve trader, tudo certo? Para quem não me conhece, sou o Danilo, mais conhecido como Ban, e nesse vídeo vou mostrar minhas operações do dia. Galera, a gente continua posicionado aqui no ouro, tá? Então estamos ainda com as duas ordens abertas. As duas juntos aí estão pagando US$ 837 por enquanto. Estamos bem perto do primeiro take, onde falta praticamente apenas 30 pontos aí. Então, como o ativo durante a madrugada veio apenas de alta aqui, ó, podemos ter uma parada nessa região, onde ele está formando uma microestrutura aqui, ó. Não é das mais bonitas, mas é uma microestrutura, tá? Onde está fazendo topos e fundos nivelados e podemos ter uma correção um pouco mais para baixo dessa estrutura, para depois fazer a limpa dessa liquidez aqui e dar continuidade na alta aí, tá? Como eu falei para vocês no vídeo ontem, preciso apenas ficar esperto com essa região aqui, depois ele passar um pouco do nosso take aí, para ver como que o preço vai reagir, porque ele pode fazer aquela correção mais ampla que eu falei para vocês, tá? Que seria algo nesse sentido aqui, ó. Ele faz essa correção aqui e depois ele continua pernada para baixo aí. Mas, como eu falei, temos que esperar o preço chegar um pouco mais para cima para ver como que ele vai se comportar e analisar se ele volta a cair ou se ele continua sua alta aí para chegar até o topo histórico, beleza? Nos demais ativos não fiz nada ontem, galera. Praticamente todos os ativos aí ficaram um pouco com um gráfico meio estranho, ou subindo muito ou totalmente lateral. Por exemplo, Nasdaq só está subindo, 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 não deixando nenhuma oportunidade para a gente. Às vezes ele dá essas puxadas fortes aqui, ó, mas que não leva para lugar nenhum, depois já volta a subir e a gente não consegue nem se posicionar nela. A única que eu estava mais de olho seria aqui no Bitcoin, onde ele deixa essa região certa de entrada aqui, onde ele faz esse movimento aqui de um, 2, 3, puxa para baixo e rompe o fundo e depois já volta forte para cima aqui, tá? Então toda essa região aqui se torna uma região de demanda, onde pode entrar compradores aí e defender essa posição para continuar o preço mais alto, tá? Então, se chegar por aqui, eu vou analisar como que ele vai chegar e se a gente consegue realizar um trade. Então, esperar os resultados aqui. Se eu conseguir pegar o take ainda hoje aqui no ouro, eu mostro para vocês essa saída aqui do primeiro lote. E essa segunda aqui, provavelmente só daqui uns dias mesmo, semana que vem ou até na outra semana ainda, porque o preço está bem longe aqui, né, para chegar lá. Então é aguardar agora e se eu tiver alguma análise em algum outro ativo, conseguir fazer algum trade aqui, eu gravo também para vocês. Valeu. Pessoal, voltando aqui, eu vou mais um trade aí no ouro, tá? Para compra também, porque aqui a gente tem essa estrutura e ela nos mostra que o preço se mantém mais na parte de cima dessa estrutura e na parte de baixo ela deixa um vácuo com dificuldade para chegar no fundo, tá? Então ela nivela os fundos aqui, criando liquidez e nos mostrando força de demanda aí, tá? E junto a essa região, a gente tem ainda uma região certa de entrada aqui, onde ele faz 1, 2, 3, puxa para baixo, rompe o fundo e depois puxa forte para cima. E junto a isso a gente tem uma POC aqui, ó. Se eu traço o volume profile dessa alta que teve, ele joga a POC exatamente nessa região, o que nos dá ainda mais contexto para fazer a operação para compra aí, tá? Então, como o stop está curto, eu coloquei duas entradas e tentar levar o preço mais ou menos até essa região aqui, que está entre essa entrada que eu fiz agora e o preço que a gente quer levar o primeiro take da operação de ontem, tá? Então, vou deixar essa outra ordem aqui também, caso ele volte aí para fazer um reteste. Ele aciona os dois lotes aí e a gente tenta levar até aqui em cima, beleza? Então, assim que eu tiver o resultado aqui, eu volto. Valeu. Pessoal, abri o mercado à vista aí, tá? Então, aquela ordem saiu no 0 a 0, que estava um pouquinho mais em cima aqui, e agora acionou as outras duas. O stop das duas vai ficar aqui mesmo, e a gente vai tentar caminhar com ela até o topo da estrutura lá, beleza?
Tô de olho aqui ainda no Bitcoin, coloquei alarme, mas o preço não chegou aqui ainda. Estava vendo uma possibilidade aqui no GBP, mas parece que ele está querendo criar também uma microestrutura aqui, ó. Aí tem que aguardar para ver se ele vai confirmar essa microestrutura ou se ele já vai dar sequência para algum lado aí, tá? Procuro mais por vendas aqui em GBP por conta desses dois fundos aqui, ó. Ó, estão bem nivelados aí, então provavelmente muita liquidez abaixo deles. E se a gente conseguir aqui uma boa configuração para fazer uma venda, eu vou tentar fazer essa venda para levar até o fundo daqueles dois, dessas duas, desses dois fundos que foi deixado aqui, beleza? Então é isso. Assim que eu tiver o resultado aqui, eu volto. Galera, infelizmente aqui não respeitou, tá? Tomamos o stop aí bem curto. Então, agora pode ser que ele até faça alguma configuração aqui de novo para alta, tá? Porque aqui a gente também tem uma região certa de entrada, porém um pouco mais feia que a outra. Mas também tem aqui, então temos que aguardar para ver como que vai reagir nessa região e se nos possibilita aí de realizar mais uma compra, beleza? Ele pode também até fazer uma correção um pouco mais ampla aí, porque durante a madrugada o preço esticou bastante, mas vamos ver como é que vai ser. Se voltar aqui para dentro da estrutura, eu tento achar alguma compra dentro da estrutura mesmo. E assim que eu tiver o resultado aqui de algum trade novo aí, eu volto e mostro para vocês. Galera, voltando aqui, vou tentar uma venda aqui em GBP USD, tá? Onde ele fez uma microestrutura, deixou um vácuo na parte de cima, rompeu essa parte, fez a limpa da liquidez desses últimos topos aqui. Até aqui tem três topos nivelados. E aí ele volta a cair, tá? Então ele pode começar a descer para limpar essa liquidez da estrutura e também ir buscar aqueles dois fundos nivelados aqui, ó, certo? Então, se ele me der uma outra oportunidade, eu tento fazer mais um lote aí e tentar levar os preços até essa região, tá? Caso eu consiga apenas ir com esse lote aqui mesmo, eu vou deixar apenas abaixo da estrutura aí, a saída abaixo da estrutura, onde vai nos pagar aí US$ 40, beleza? No Bitcoin aqui ele chegou naquela região certa de entrada, que na verdade estava aqui, tá, ó. Tava nessa posição aqui, ó. Mas aí como ele passou reto daqui, eu já cancelei ela. Então, observei por essa outra aqui, que é de um time frame de 1 hora, tá? Então essa região se torna um pouco mais segura aí para talvez tentar uma compra. Mas nessa daqui eu não tentei a compra porque eu vi que ele estava caindo muito forte e falei ele pode romper aqui facilmente, foi exatamente o que aconteceu. Então preferi não realizar nenhum trade. E agora a partir daqui, se ele começar no time frame menor e fazer região certa de entrada para cima, aí eu tento fazer a compra, beleza? O Shao ainda está aqui na briga. Tá um pouco estranho agora porque além dele fazer o topo perfeito arredondado aqui, ele tá meio que fazendo um ombro, cabeça a ombro aqui, né, ó. E aí isso pode vir trazer os preços mais baixos aí. Mas estamos com a proteção dessa região certa de entrada e junto a ela também a POC desse movimento, que é o Volume Profile, ele está bem no centro aqui dessa região. Então, o preço pode talvez até fazer uma correção mais ampla aqui para depois chegar nessa região aqui, respeitar e voltar a subir, tá? Mas tem que aguardar aqui. É, Um stop vai dar 155 e o outro 77, beleza? Então, eles podem também estar formando esse possível ombro, cabeça ombro aqui, ó, apenas como indução, tá? Onde eles rompem bem levemente essa região e depois já volta muito rápido a colocar os preços para cima. Isso acontece bastante que eu vejo aí, então tem que aguardar aqui para ver como que ele vai andar, beleza? Então é isso, galera. Assim que eu tiver o resultado aqui dos trades, eu volto e mostro para vocês. Galera, voltando aqui, GBP USD deve tirar a gente nesse top gain, tá? Chegou aqui pagando US$ 14 perto do centro da estrutura aí e o preço voltou, então deixei stop 0 a 0. E se ele ficar exatamente onde está aqui,
Seria até bom mesmo que estopasse, porque daqui 5 minutos tem notícia aí, o que pode fazer com que o mercado faça um movimento mais ou menos assim, muito rápido. Então, isso aqui poderia até pular nosso stop aí, tá? Que ao invés de deixar a gente aí no 0 a 0 praticamente, ele até tiraria um pouco do valor da, do saldo, né? Mas vou esperar. Se acontecer isso também, beleza. É, porque ele pode também só chegar onde ele está aqui e com a notícia vir direto para baixo, o que seria a favor aí da operação. Então vou manter o stop tá aqui 0 a 0. Se pegar, beleza. Se pular para cima e comer um pouco mais o stop também, beleza. Tô com um lote bem pequeno aqui, não vai fazer muito estrago no saldo. E de olho aqui também no Shao, para ver como que ele vai reagir aí à notícia. Provavelmente deve cortar os juros. E isso para ativos de proteção igual o ouro não é tão bom, então podemos ter uma correção aí dele para depois voltar a subir, tá? Eu medi aqui o possível ombro, cabeça ombro, né? Que eu falei para vocês. Então aqui seria o tamanho da parte superior aí. O que a gente joga isso para baixo, ele traria mais ou menos bem próximo do valor da POC, tá vendo? Ó? Então pode ser que a gente tenha realmente esse movimento aqui para baixo de correção. Aí ele brigar nessa região aqui para depois voltar a subir aí, tá? Então vamos observar, daqui 5 minutos tem aí a notícia, a decisão da taxa de juros. E qualquer novidade aqui eu volto. Poxa, que pena aqui, galera. O preço estava aqui, né? Ó. Vocês conseguem ver ali embaixo 13,59. Tá 13 porque eu uso o horário de Nova York aqui dentro do TradingView. E aí, a hora que já mudou para cá, o spread ficou aqui muito mais alto do que esse valor e estopou a gente, estopou até na perda, tá? Nossa conta aí foi para 274, mas não deu muito loss, não. Acho que deu coisa de 10, 15 dólares aqui, alguma coisa assim. E ele começou a ir a nosso favor aí. Deveria ter tirado o stop. Mas também não tem como saber, né? Se ele pulasse para cima, o stop seria muito maior. Porque realmente acontece do spread ficar maior e aí ele acaba estopando mesmo. Mas beleza, se me der outra oportunidade aqui, eu tento fazer um outro trade aí. E aqui de olho ainda no ouro, tá na briga aí. Possivelmente faça um movimento de correção que eu falei para vocês. E assim que eu tiver o resultado daqui também já trago aí. E aqui em Nasdaq e o Bitcoin nem tanto, tá? Bitcoin já gostaria de comprar nessa região aqui. Mas Nasdaq, eu gostaria de ver ele nessa região aqui para compra. Aqui onde ele está, não vou realizar nenhuma compra porque está muito alto aí o preço. Eu até imaginei que no dia de hoje ele pudesse fazer uma correção aqui perto dessa região para depois, hora que viesse a notícia aí do corte de juros, ele explodir de novo para cima, tá? Mas não foi o que aconteceu, então vou esperar por um movimento de correção nele aí para depois procurar por compras, beleza, galera? Então, se eu tiver resultado alguma coisa aqui, eu já volto aí. Pessoal, voltando aqui para encerrar o vídeo de hoje, tá? Nenhuma nova possibilidade aí. Então, só aguardar mesmo. Por essa noite aí, talvez até aconteça algum trade. Ou amanhã de manhã, tá? GBP aqui que foi a nosso favor, infelizmente tirou a gente no spread aquela hora. E seguiu aí. Provavelmente vai vir buscar essa liquidez aqui embaixo. Mas tá tranquilo. O ouro aqui, galera. Existe a possibilidade dele parar perto dessa região aqui que é a POC, tá? Então aqui os compradores podem defender o preço e voltar a empurrar ele para cima aí, ou então deixar até mesmo ele passar por esses fundos aqui, ó, esse e esse aqui, e depois da sequência, tá? Que é exatamente onde está meu stop gain aí. Mas eu não vou mexer nisso, eu vou deixar aqui mesmo. Se estopar a gente e depois começar a mostrar força de compra, aí eu começo a comprar de novo, tá? Mas eu vou deixar esse stop aqui
porque, como eu falei para vocês, existe aquela possibilidade do mercado fazer uma queda ainda maior, tá? Onde seria isso aqui um movimento um, aqui um movimento 2, o que seria muito curto para esse movimento, tá? Eu esperaria ele um pouco mais amplo aqui, mas poderia acontecer daqui. E depois ele vir fazer o movimento 3. Então, não vou mexer no meu stop, vou deixar ele ali mesmo. E o porquê que eu estou falando que ele pode vir buscar essa região de onde está o stop? Exatamente porque a gente tem esses dois fundos aqui, ó. Então, muitas vezes quem comprou nessa região aqui onde o preço está subindo, vai colocar seu stop aonde? Vai proteger sempre abaixo de um fundo, tá? Então, como aqui ele está totalmente em linha reta, aqui, ó, aqui ele vem subindo praticamente vertical, o pessoal não tem onde colocar stop. E aí eles vão colocar o stop onde? Ou aqui ou aqui. Então, realmente, o mercado pode vir, limpar essa liquidez daqui e depois voltar a subir, tá? Mas, como eu falei, se acontecer isso, eu tento fazer compras a partir do stop. E aí a gente vê se dá certo ou não. E se continuar caindo, passar dessa região aqui, aí eu já começo a olhar mais para vendas de novo, beleza? Então é isso. Hoje foram os três stop aqui do ouro que eu tentei fazer a compra nessa região aqui. Stops curtos e o do GBP aqui, tá? Então a nossa conta aí fica com 274 mais os 540 que tá em andamento aí. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença. Se não for inscrito, se inscreva, deixa o like. Qualquer dúvida aí, sugestão, só deixar nos comentários também. Valeu, tamo junto, abraço.